Você sabia que para construir qualquer coisa no seu terreno é preciso ter uma autorização da prefeitura? Ou você sabia que uma porcentagem específica de área do teu terreno tem que ser deixada como área permeável? Se você não sabe disso, não tem problema. Hoje eu vou falar como se consegue o alvará de construção. Para quem não me conhece, eu sou Pauline Moraes, arquiteta e sócia proprietária do escritório Penha Moraes Arquitetura. No vídeo anterior, nós mostramos quais são os principais pontos que a gente tem que prestar atenção e analisar bem a fundo na hora de adquirir um terreno. Nós estamos preparando agora para vocês uma sequência de vídeos nas quais a gente esclarece as principais dúvidas que surgem na hora de construir o seu empreendimento. A gente vai explicar bem a fundo tudo o que envolve, quais são os pontos que precisam ser analisados, tudo bem direitinho. O primeiro passo que a gente tem que entender o que é de fato o alvará de construção. Então o alvará é um documento em que a prefeitura expede, depois de analisarem todos os documentos, todos os projetos arquitetônicos que é passado para eles, eles dizem para vocês que teoricamente está tudo coerente de acordo com as normas e parâmetros da prefeitura. Eu tenho aqui uma cópia de um alvará, por exemplo, em que vem toda a informação de área que foi aprovada, quantos pavimentos tem um imóvel, em nome de quem que ele está. Ele vai dizer também a validade, quanto vai durar a obra, né? Então, geralmente ele tem o início, a gente coloca a data de início de alvará, quando a gente vai expedir com a prefeitura os documentos, a gente coloca qual é a previsão de início de obra. E geralmente o alvará tem 2 anos de validade. Então vamos supor que você não termine de construir o seu empreendimento em 2 anos, tem como renovar tranquilamente, mas é tudo uma questão documental, mas tudo é possível. O alvará te assegura também, igual a gente fala assim, de que você esteja construindo de acordo com as normas e que ninguém possa, por exemplo, um vizinho venha reclamar que você possa estar construindo errado, em desacordo, ou que uma janela tua esteja virada para um lado errado, porque tudo isso a prefeitura já vai ter feito essa análise e você vai estar assegurado que você está construindo tudo coerente. Então também não vai poder passar lá, chegou uma fiscalização na tua obra, você não precisa ter medo, porque você tem um documento que te assegura que você está construindo tudo de acordo. Então, isso seria o alvará, o documento em que a prefeitura diz, ok, você está dentro das normas e pode construir como está aprovado o projeto. Um outro ponto que a gente precisa, então, pensar a fundo, como é que a gente consegue essa expedição de alvará? A gente tem 3 pontos importantes. Tá? O primeiro seria procurar, obviamente, um profissional habilitado. Emitir o alvará sozinho junto à prefeitura não tem como, não é como um alvará de funcionamento ou um alvará de comércio em que você vai lá na prefeitura e dá entrada direto. A prefeitura exige que tenha um profissional técnico responsável pelo empreendimento, então desde pelo autor do projeto quanto pela responsabilidade técnica, que é a execução da obra propriamente dita. Então a prefeitura vai exigir que tenham profissionais acompanhando. O profissional que você escolher para te acompanhar, ele já vai conseguir direcionar para você tudo que tem de norma, tudo que tem de parâmetro, então todos os documentos que estão envolvidos no processo. Então você pode ficar tranquilo, se tiver um profissional acompanhando, não tem com o que se preocupar, ele vai direcionando sempre o passo a passo. É claro que é legal você estar sabendo e ele vai explicando, né? Mas você tendo com um arquiteto ou até mesmo um engenheiro acompanhando esse procedimento, você vai estar bem respaldado. A próxima etapa que a gente diz que é um dos pontos importantes do alvará é a questão da gente ter acesso à guia amarela do terreno. A guia amarela é um documento expedido pela prefeitura. No caso aqui de Curitiba, a guia amarela é expedida pelo próprio site da prefeitura. Então também vou deixar um link aqui para que vocês possam acessar, caso vocês queiram ter acesso à guia amarela do imóvel de vocês. Por esse endereço você consegue ali facilmente, você coloca ou a indicação fiscal, que está lá no teu talãozinho de IPTU, ou pela tua inscrição imobiliária, você coloca ali e você consegue ter acesso a essa guia amarela. A guia amarela, ela vem com todas as informações do terreno. Então a gente vai ter as principais informações, que vão ser os parâmetros para a gente poder construir. Então a gente vai conseguir entender lá, é uma ZR2, que é o zoneamento, né? Então a gente costuma até passar muitas vezes na frente de um empreendimento ou de um terreno que está vendo e está lá escrito ZR4. O que é ZR4, né? Dentro esses códigos, esses nomes de zoneamento, a gente tem acesso aos parâmetros ali. Aqui eu posso ter um prédio de 4 andares, não. Aqui eu posso ter uma habitação de 2 andares. Então esses são os zoneamentos que vêm descritos aqui e a gente consegue ir mais a fundo para o tipo de construção que a gente pode ter em cada região.
A prefeitura tem um plano diretor em que a gente consegue direcionar os tipos de bairros, né? Então, por exemplo, assim, existe uma região da cidade que ela é prevista para uma área industrial, existe uma outra zona da cidade que é uma área comercial. Então, as ruas que direcionam o trânsito, que direcionam esse bairro, já tem os tipos de vias, né, que vão direcionar também o tipo do imóvel, as alturas. Muitas vezes a gente tem cone aéreo que pode determinar a altura do teu imóvel. Então, tudo isso está descrito aqui. Então, vem o tipo de zoneamento, pelo zoneamento a gente destrincha, né, como que vai ser esse teu imóvel. Um outro ponto que vem descrito aqui, que está como parâmetro de construção, por exemplo, é o coeficiente de aproveitamento, taxa de ocupação, taxa de permeabilidade, densidade. Ah, mas o que é tudo isso? São diretrizes que a gente vai começar a colocar ali em cima do terreno. É claro, o arquiteto vai conseguir direcionar muito mais a fundo, né? Mas que a gente consegue entender, igual eu falei no comecinho. Quantos por cento tem de permeabilidade no meu terreno? Quanto é obrigatório deixar? Em Curitiba, hoje, é necessário que a gente tenha 25% de taxa de permeabilidade, na maioria dos terrenos, né? Então, eu tenho que preparar uma área do terreno em que ela tem que ser totalmente de grama, que ela vai ter que ser totalmente permeável para que a gente tenha uma diretriz. Tem muita gente que fica em desacordo, né? Ah, mas o terreno é meu e eu faço dele o que eu quiser, né? Num primeiro momento a gente pensa que tem alguém invadindo a tua privacidade, alguém invadindo o teu uso, mas é um mal necessário, né? Porque igual imagine assim, a cidade inteira construindo, a gente está falando só de permeabilidade ainda, mas a cidade inteira construindo, todo mundo, digamos, vamos fechar todos os teus terrenos, a gente está cansado de ouvir sobre isso, e daqui a pouco a gente tem uma cidade totalmente impermeável e que a gente não tem vazão de águas, né, de chuvas. Então tem que ter essa preocupação da prefeitura quando eles colocam essas diretrizes para que a gente consiga ter as normas de boa vizinhança e para que a gente tenha um futuro aí bem reservado. Então a mesma coisa com taxa de ocupação, é o quanto você pode ocupar do teu terreno. A maioria dos terrenos hoje é em torno de 50%. Internamente em condomínios hoje já vem se falando um pouquinho mais, uns 60%, mas tudo isso para que a gente tenha um equilíbrio, uma harmonia na cidade. A gente também vai encontrar aqui dentro da guia amarela ainda, é quando a gente tem as informações que são de cautela, né, que a gente tem que observar. Então, por exemplo, nessa guia amarela que eu tô com ela em específico aqui, a gente tem uma faixa não edificável de drenagem. Então, o que acontece? Aqui eu tenho um alerta da prefeitura em que eu tenho que cuidar ou me direcionando para qual órgão da prefeitura, em que eu tenho que ter o cuidado para esse terreno. Então, nesse caso aqui, eu tenho 25 metros de faixa de drenagem no meu terreno. Então, eu tenho que achar um eixo. Existe uma tubulação abaixo desse terreno aqui em específico e eu tenho que achar o eixo dessa faixa e depois eu não posso construir em cima. Então aqui nessas guias, assim, a gente vai ter os alertas do que a gente pode, ou se tem área de bosque. Então vai vir separado já justamente por secretarias. Então essa, por exemplo, Secretaria de Meio Ambiente a gente tem Secretaria de Obras Públicas, a gente tem aqui Secretaria de Finanças também, então vem tudo ramificado. E a gente já consegue aqui também ver se nós temos, por exemplo, algum alvará aprovado nesse terreno. Muitas vezes já tem uma construção, já tem um projeto aprovado, então até na hora de comprar o terreno, às vezes a pessoa fala, já tem aprovado ali 4 sobrados. Pegando a guia, você consegue ver se de fato tem ou não tem, né? E tem muita gente que fala assim, como que o meu projeto não está aprovado se eu estou pagando IPTU? Que são coisas distintas. No urbanismo não está aprovado, mas a finanças eles têm. Eles conseguem fazer um levantamento aéreo, por foto aérea no caso, e eles conseguem determinar qual é a metragem da tua casa e em cima disso tributar o teu imóvel. Então tem que ficar alerta que aqui está tudo dividido, porque também qualquer coisa você já sabe para qual secretaria você pode ir e esclarecer a tua dúvida. Então basicamente, resumidamente, a gente tem essas informações em guia. Como eu falei, cada prefeitura tem a sua maneira de direcionar as informações. A Prefeitura de Curitiba expede dessa maneira. Outras prefeituras têm guias talvez mais resumidas, tem algumas que até chegam a desenhar o lote. Tem prefeitura também que não emite via internet. Muitas aqui, por exemplo, de região metropolitana, você tem que ir até a prefeitura e solicitar. Tem algumas que não saem na hora. Então, cada uma tem o seu trâmite, o seu modo de expedição. Então, tem que estar alerta quanto a isso, tá? E por fim, depois de você ter a questão de guia amarela,
A gente fala assim que a gente tem a parte de aprovação do projeto, né? Voltando para a gente conseguir aí a questão do nosso alvará. A gente tendo a guia amarela, a gente vai entregar para esse profissional que a gente escolheu que vai trabalhar com o nosso projeto, e ele vai desenvolver o projeto e, por fim, ele vai fazer a aprovação do projeto com a prefeitura. Então, lá ele vai fazer todo o trâmite burocrático, ele vai demonstrar para você quais são os documentos que precisam, ele vai destrinchar certinho tudo o que é necessário para o processo. Processo aí para uma expedição de um alvará, vamos falar assim, de uma casa, juntando com fase de projeto, desenvolvimento de projeto, é claro que vai variar de profissional para profissional, mas juntando a parte de desenvolvimento de projeto até a aprovação do projeto, para sair o alvará, vai ser em torno de 5 a 6 meses que a gente tem aí todo esse trâmite. Então é bom também cuidar, porque eu falo assim, começar a obra sem um alvará de construção é muito complexo. Como eu falei, pode passar uma vistoria na tua obra, você não ter nenhuma documentação, a sua obra ser embargada, você ter problemas. Então vale a pena também se organizar para o tempo de expedição desse alvará. Então o tempo que a gente vai ter, comprei o terreno, imagine aí que a gente vai ter uns 6 meses mais ou menos, até a gente ter esse alvará em mãos e, enfim, poder construir. Acho que eu consegui resumir, de certa forma, o que é o alvará de construção. Na sequência, a gente vai ter mais informações sobre as dúvidas que geralmente surgem na hora de construir. Então é isso. Se você quiser, compartilhe esse vídeo, compartilhe esse conteúdo com os seus amigos, com a família, com quem mais estiver construindo. Clica lá no sininho para seguir, para ter as notificações aí de quando tiver mais material. E na sequência a gente tem mais informações para vocês. É isso. Um abraço.